King na área, rapaziada, episódio de hoje especial. Fui convidado para vir numa fábrica de pit smoker, mas não é uma fábrica qualquer. É o verdadeiro pit smoker americano. Cara, provavelmente você nunca deve ter visto isso por aí. Rapaziada, vamos assistir isso daí? Bora. Vamos assistir? Vamos. Pra chamar a vinheta, como é que faz? 1, 2, 3 e... Vai! Fala, rapaziada, tranquilo? Como vocês viram aí antes da vinheta, hoje é dia de visitar uma fábrica de pit smoker. Cara, tô aqui realizado, o primeiro convite que eu recebi, nunca tinha recebido um convite para ir até uma fábrica. A gente já fabricou pit smoker aqui na mão, a gente já fabricou um pit smoker na mão, foi com os irmãos Old Truck, mas uma fábrica que faz isso, né, com o intuito de vender e tudo mais, a gente nunca tinha sido convidado. Primeira vez hoje, a gente está indo para, ainda mais numa fábrica que faz o estilo texano, o estilo americano de fato. Partiu Indaiatuba, partiu fábrica da BBQ Custom. Bora! Olha aí! Ui! É assim, Olha a recepção! aqui é casa. Você já chega de primeira... Pô, mas não abriu pra mim? Abre aí, pai. Rapaz, que recepção! Agora vai. Olha aí! Lindo. Caraca! Seja bem-vindo. Obrigado! Seja bem-vindo à nossa casa. Olha aí, chegamos aqui no berço do barbecue, do American Barbecue, só que no Brasil. No Brasil. Rapaziada, Tudo bem, King? obrigado pelo convite, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado, King. E apresentar aqui os homens que convidaram a gente, os irmãos Gabas, né? Isso. Gabas é o sobrenome de vocês? Gabas é o sobrenome. E o Tarso, que representa a defumação da empresa de vocês, né? Exatamente É o cara isso. que põe em prática. Exatamente isso. E conforme eu tava vindo pra cá, eu tava contando pra galera que eu ia vir numa fábrica de pit, tá? E aí, o pouco eu conversei com o Tarso, né? Ele que me convidou, e aí ele falou, cara, mas é uma fábrica de pit um pouquinho diferente do que você tá acostumado a ver. Na verdade, eu nunca vi. Tô Certo. lisonjeado, porque é o primeiro convite pra vir numa fábrica. A gente fez um vídeo construindo um pit, mas os irmãos Oldstrong não tem uma fábrica. Todo dia alguém pergunta lá, como que eu faço pra orçar um pit? Agora a resposta está aqui. Aqui é fábrica de verdade, aqui eles fazem. Os irmãos fazem pra eles. E aqui, de fato, vocês são uma fábrica, é o primeiro do canal, o primeiro convite que alguém fez para vir visitar como que faz uma fabricação de um pit profissional. Mas o que eu queria entender aqui é qual é a diferença de vocês, conhecer a história inicialmente, obviamente, e também qual é a diferença de vocês para uma fábrica convencional, vamos dizer assim, de pit. Mas primeiro saber da história de vocês, como é que é? A BBQ Custom nasce de um sonho de dois profissionais do ramo de caldeiraria há mais de 20 anos no mercado, que sou eu, Thiago, meu irmão Glau. Então vocês não são essencialmente pitmasters. Não. Antes de conhecer o mundo da defumação, vocês já são fabricantes De maquinário. A gente é da indústria, entusiasta do churrasco, amantes do churrasco, da proteína. Quando a gente conheceu a defumação, a gente começou a se aprofundar. Fomos atrás, estudamos e vimos que tem tudo a ver com o que a gente faz. Então a gente quis associar o que a gente sabe fazer de melhor, que é trabalhar na indústria, com a paixão, o amor que a gente tem pelo churrasco. E foi assim que nasceu a BBQ Custom. Porém, algumas coisas ainda deixavam a gente confuso em relação a fabricar. A gente sabia da capacidade de fabricação que a gente tinha, porém assim... Conhecimento tratando de máquina, isso Exatamente. já não era dúvida. Não, isso não é dúvida. De fazer, executar, de transformar o aço num equipamento, isso a gente domina. Porém, qual equipamento a gente vai fazer? Se a gente olha para o berço, que é o Texas, e a gente vê um equipamento e aqui as nossas referências são outras. Então a gente travou, nosso projeto tem uns 4 anos e só hoje a gente conseguiu colocar isso em prática. Tem algumas coisas, o porquê que a gente conseguiu colocar em prática só agora, mas a gente buscava o match, como chama. E hoje a gente tem isso daí e é o que a gente está fazendo hoje. Show. E aí, para vocês conseguirem sair do conhecimento de maquinário para, de fato,
executar um pitch com maestria, o Matt foi com o Tarso aí. Exatamente. A gente sabia executar e a gente queria a parte técnica de um cara que vivenciou isso nos Estados Unidos. Ele vai falar melhor sobre ele. Mas a gente acompanhava ele e o dia que teve a oportunidade, a gente convidou ele para vir até a gente, contou a nossa história, contou o nosso amor, foi match na hora. Vamos fazer uma empresa em 3 cabeças e a gente vai fazer uns equipamentos nesse segmento. E é um processo, pelo que eu vi, que é artesanal, né? Não me parece muito um processo de indústria que vai saindo. É um processo artesanal de pitch. E só de olhar aqui, tá passando as imagens aí pra galera, dá pra ver também que a referência de você é muito forte, a referência americana. Sim. Não me parece nada com o que a gente vê de pitch aqui no Brasil. É algo de dimensões diferentes e de uma projeção diferente. Então, a proposta de vocês é diferente de tudo que já tem também, né? Aparentemente, sim. É isso. A gente não é uma... Quando a gente fala de pitch, você vê as referências americanas, os maiores fabricantes não são grandes indústrias. São empresas geralmente familiares que entregam um produto artesanal. Então, nos Estados Unidos, que é o berço, você está me falando que não tem uma empresa igual que fosse de carro, né? Não, que vai saindo um atrás do outro lá não existe uma linha de produção. Isso, essa é a palavra que eu estava procurando. Não existe uma linha de produção de pitch nos Estados Unidos. Isso é um negócio feito artesanalmente. E a gente leva isso, o Glauco vai explicar melhor a parte confecção, que é dele, é ele que toma conta disso. Mas eu te falo, a gente tenta fazer isso de todos os ambientes. Desde a parte de atendimento ao cliente, a gente quer fazer um atendimento diferenciado para cada um, entender o que o cliente precisa e a gente executar de acordo com o que o cliente precisa, mas nessa linha de pit smoker offset, estilo americano mesmo. O Glauco pode falar melhor sobre a produção, porque é ele quem domina a produção da empresa, tá nas mãos dele. E aí você fala de um pitch para cada cliente, atendimento diferenciado, tá no nome aqui, né? Custom. DBQ Custom, exatamente. É customizado. A nossa customização entra nisso. A customização de acordo com o que cada cliente precisa. Ela vai muito além só da pintura. E ela entra na parte estrutural da gente entender, compreender a necessidade do cliente, fazer conforme o cliente precisa, para que aquilo entregue o resultado que ele espera. As nossas referências, realmente, né, como disse o Thiago, sempre foram essas. Quando a gente começou a se aprofundar nesse universo do American Barbecue, a gente via muita diferença do que existia aqui e do que tinha lá fora, no berço. E a gente se perguntava o porquê disso, o porquê, mas nós não tínhamos o conhecimento técnico, né? Nisso entrou o Tárcio, que é um cara com grande vivência lá fora, que trabalhou profissionalmente, que julgou campeonatos lá fora, que conhece, e ele agregou com a gente para que nós pudéssemos aqui produzir isso com a qualidade e com a eficiência do que é produzido no berço aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos partir aqui para conhecer o processo de produção, mais ou menos, acho que é você que toca essa parte, Sim. né? Para conhecer mais ou menos como que começa, desde o início, a parte de fabricação. E a gente vai explicando pra galera, porque, assim, pitch é algo muito novo pro brasileiro, defumação e tudo mais. Tem gente que acha que também defumação é só no pitch também, coisa que não é. Defumação é algo mais generalizado. Aqui a gente tem a eficiência, né? O pitch. Esse pitch que vocês estão construindo é algo mais novo ainda. Então, acho que talvez até gente que defuma, profissionais, não devem conhecer aqui alguns conceitos do que a gente vai falar aqui na fabricação. Acho que é legal da gente passar esse passo a passo da fabricação pra galera ficar ligada. Sim. E aí a gente depois, logo a gente faz esse passo a passo da fabricação e aí a gente já vem pro Tarso aqui, aí o Tarso é o homem que vai dar a aula. A aula de defumar que vocês vão receber hoje é o homem que vai dar. E a gente não escolheu ele porque ele é bonito não, tá? Oh, mas isso aí tá óbvio, né? A gente escolheu ele porque ele é bom. Que eu acompanho lá no Instagram, o homem é diferenciado. E aí, rapidinho, antes da gente ir pro processo de fabricação, falar com o homem aqui, a gente comentou um pouquinho que você trouxe essa expertise de defumação para agregar na empresa. Eu queria entender, você trouxe lá de fora, você trabalhou em restaurante, até para antes um pouquinho de mostrar o que faz aqui, é legal falar o porquê que tá fazendo e quem que trouxe esse conhecimento, né? Isso, eu passei 2 anos nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa, assim, sem intuito nenhum de virar uma pessoa conhecida, de bombar no Instagram ou YouTube, qualquer coisa do tipo. Era uma questão pessoal, entender todo o processo do barbecue, o que envolvia não só a parte de fazer, de preparar as carnes, as proteínas, de entender o mercado como empreendedor
e principalmente a fabricação de pitch. Por quê? Eu também sou da indústria metal-mecânica, trabalhei 15 anos em obras de Petrobras, em petroquímicas, Eu em fiz grandes curso de torneiro mecânico. falamos a mesma língua. Fiz muita peça, mas estudando, eu fiz engenharia mecânica. Sou engenheiro mecânico, mas aí acabou que vim pro mundo do churrasco. Podemos falar a mesma língua. Então, assim, a minha intenção era ir para os Estados Unidos, fazer uma imersão no barbecue e entender, trazendo uma referência de lá, como que a coisa funciona lá. Porque eu vi que o movimento estava começando forte, mas eu queria entender na fonte como que tudo isso funcionava. Então eu fui para lá e desses 2 anos eu passei, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer as casas, as principais casas que a gente acompanha nas redes sociais, YouTube, Instagram, e entender, entrar, sentir o cheiro, ver o preço, ver o público, sentir todo o rolê. E aí eu fiz isso aproximadamente uns 6 meses. Depois que eu entendi que eu conhecia os principais lugares, eu falei, eu preciso de ir mais fundo. Aí eu me formei juiz com a CBS, que a KCBS é a principal entidade mundial que organiza e julga campeonatos de barbecue. E eu me tornei juiz para poder estar nos campeonatos, além de provar o que o pessoal tem de sabor, o que eles fazem, o que eles entregam no campeonato, o tipo de equipamento e estrutura que eles têm lá. E aí eu formei com a CBS e tem um outro também que chama SCA, que é só para steak. Mesmo esquema da KCBS, porém é só voltado para steak. E aí também me formei juiz, fui fazer alguns julgamentos. Entre a SCA e KCBS eu joguei aí por volta de uns 25 campeonatos dos Estados Unidos. E beleza, fiz isso, entendi, eu precisava de um pouquinho mais além. E aí eu peguei os principais pitmasters americanos que dão curso lá e me inscrevi no curso e participei de alguns cursos com esses caras, né? E aí, por um golpe de sorte, eu recebi um convite para fechar com chave de ouro todo esse ciclo, um convite para trabalhar numa smokehouse, que hoje, em questão de capacidade, de organização, é a maior smokehouse do mundo. Chama Noble Smoke. Isso. Lá a gente tem 6 pits de 1000 galão, que é equivalente a esse tanque aqui que a gente vai fazer também. São 6 desses aqui. E tem mais 2 de parede, que é Carolina Style, né? Que é o estilo das Carolinas. Porque aqui é estilo Texas e lá ele mescla a Carolina com o estilo Texas. Então eu fiquei nesse rolê todo durante 2 anos entendendo todo esse processo. E aí depois que eu consegui ver tudo que eu precisava, eu voltei para o Brasil. E aí é onde que a minha história casa com os irmãos Gabas. Sensacional. Então aqui tem uma união de todo o conhecimento. São quantos anos na indústria de você? 3. 23 anos de indústria, mais todo esse conhecimento que você foi lá buscar de American Barbecue. A soma dessa equação aqui é isso aí que a gente aqui. está fazendo agora. É exatamente isso. Bora lá conhecer um pouquinho da fabricação. Bora. Entender como é que sai um produto. Esse aqui não está finalizado. Tá finalizado, só falta aqui a chaminé, né? Na verdade ele está pronto, é que essa chaminé, por questão da necessidade do cliente, essa chaminé é fixa e o pitch é móvel. A chaminé é fixa lá? Ela é fixa e o pitch é móvel, então a gente desenvolveu um sistema onde a chaminé fica aí, ele aloca o pitch embaixo dela e faz a conexão dos primeiro dois. exemplo dá pra ver que de verdade é customizado. A necessidade do cara lá precisava de uma chaminé fixa. Sim, esse cliente foi um grande desafio, porque ele tinha várias necessidades que a gente nem esperava encontrar nunca, na verdade, e a gente conseguiu atender a cada uma delas. Legal, legal. Bora entender da fabricação. Bora levar vocês para entender da fabricação, de como esses caras fazem até chegar no final. E vai ter uma carninha também? Podemos pensar. Tô com fome. Será? Depende muito, porque a gente recebeu o cara com cerveja e ó, ele não deu nenhum gole, velho. Que ninguém brindou. Como é que vai beber sem brindar? Vamos brindar. Beber sem brindar É isso mesmo. Vocês sabem, né? Vocês sabem, vocês que estão vendo aí, sabem. Beber sem brindar. Isso aí. Olha aqui, tá quente, mas eu vou fazer amor, não sei vocês. Como eu tô trabalhando, eu vou de suquinho mesmo. Aí você tá falando que o homem não trabalha? Não. Caralho, fudeu! Ele parou a produção pra te receber, cara. Bora lá. Então bora falar dos processos. Por onde que a gente começa? A gente começa com o recebimento do cilindro de propano. Todos que a gente trabalha, eles são importados, eles vêm do México.
Sim, eles são produzidos no México. Geralmente eles vão para os Estados Unidos, eles têm a vida útil deles respeitada lá e depois eles vêm para o Brasil. Mas não tem no Brasil? Sucateados. Desse tamanho? A gente nunca conseguiu aqui de produção nacional. Todos têm a etiqueta de fabricação. Então esse aqui é de verdade o... Posso fazer um adendo? Pode. Lá nos Estados Unidos é muito quente ou é muito frio. Então, por exemplo, no inverno, as casas, o comércio, a indústria, eles usam esses tanques para poder armazenar gás e esse gás aquecer no inverno. No verão é o oposto. Eles usam o sistema de refrigeração e aqui é o sistema de aquecimento. Então, toda a indústria, casa tem esses tanques. Porém, como o Glauco acabou de dizer, expirou essa validade, você tem que trocar por um novo e isso é automaticamente descartado. O churrasco americano, ele começou junto com a colonização americana, que foi da costa leste para a costa oeste. Então ela começou na Virgínia, desceu para as Carolinas, norte e sul, e daí ela veio entrando para dentro dos Estados Unidos. Quando chegou no Texas, onde já existia uma pegada de produção de petróleo, o pessoal da produção de petróleo entendeu que isso, adaptado com o que o pessoal estava trazendo da costa leste, daria um bom fluxo para fazer o barbecue. Daí se começou a utilizar, principalmente no Texas, que é um grande produtor de petróleo e gás. Por isso que, entre aspas, a gente fala de American Barbecue, né? Ele acaba variando muito, igual o churrasco brasileiro. O churrasco brasileiro, você vai no sul é uma coisa, você vai no nordeste é outra, você vai no norte é outra. No sudeste aqui é a grelha, eu posto às vezes coisa de grelha, o cara do sul fala assim, isso não é churrasco. Porra, irmão. Exatamente. Eu imagino que lá também deve ter... Tem. É que o nosso, quando a gente pensa em American Barbecue, a gente pensa no Texas. E aí, imaginei com o que você falou aqui agora, que o foco ficou lá por conta da abundância de galões e tudo mais. Mas, no final das contas, acaba que cada ponto deve ter suas características. São estilos diferentes. Então, por exemplo, a gente não pode dizer que American Barbecue é um nome engessado. Obviamente tem churrasco lá, como tem em todo o país. Então, dentro dos Estados Unidos, dentro do American Barbecue... Fora que é um país enorme. Isso. Existem culturas, certas regiões você tem um tipo de lenha, na outra você não tem, que caracteriza o churrasco americano. Então, você tem o estilo das Carolinas, tem o pessoal de Memphis, você tem o pessoal mais de baixo do Texas. É o American Barbecue, porém, cada um tem sua característica. Isso daqui é a característica do Texas. A gente fez um episódio com o Arthur, lá do Dicas, e aí ele comentou desse assunto. Mas acho que, puta, o que você falou de informação aqui sobre o Texas, de ter essa abundância de galões, acho que fecha a conta para explicar o porquê que o texano é referência. Exatamente, porque que no Texas, esse é o estilo do Texas, justamente porque essa união com a indústria petrolífera petroquímica. Legal. Então esses caras aqui são importados. É isso aí. Ele chega pra gente nessa situação, aí o primeiro processo, por ser um tanque de armazenamento de gás inflamável, né, apesar de estar muito tempo já em estoque, sem utilização, a gente faz um processo de carbonização para trazer segurança, para que a gente possa cortar ele e trabalhar com solda. Você não pode pegar e já começar a trabalhar, não, é perigoso. Não Inclusive, pode. Kings, aqui ó, tem uma plaqueta de identificação que ele diz, talvez não vai estar visível para a câmera, mas ele diz o ano de fabricação, onde foi fabricado, dimensões, capacidade, tá tudo aqui. É como se fosse o chassi. Cada tanque tem o seu. Isso aí vai, né? Quando vocês terminam de fabricar, isso vai junto? Continua legal, junto. Legal, isso é legal. Todos Então, eles esse aqui é o começo. Chegou aqui, então vamos falar que esse já passou pelo processo de limpeza, né, interna, de carbonização, para que é um processo que evita a explosão. Perfeito. Aí aqui é vai virar pit também isso aqui? também, esse também vai ser o nosso da linha Home. É um testezinho. Ainda tá. Ainda não existe um a linha protótipo, ainda não. Vai ser um protótipo da linha Home. Spoiler. Então, aqui é algo para eu Corta olho essa aqui. parte. Ah, é? Eu já ia fazer propaganda, pô. Feito esse processo, né, que traz segurança para o trabalho da gente, processo de carbonização, aí vai muito do que o cliente quer. A gente leva realmente a sério o nome, custom, a gente customiza conforme o cliente quer. É muito além da pintura, mas a pintura faz parte. Por exemplo, esse daqui é o 1000 galão, que será do Tárcio, e ele escolheu essa cor, que tem gente que diz que é verde, tem gente que diz que é azul, mas ele escolheu baseado
na garrafinha que ele segura ali, que é a garrafa da sorte. Você acompanha, essa garrafa te acompanha sempre. Isso, essa garrafinha tem uma história. Quando eu fui trabalhar no Noble, assim, você trabalhar num ambiente onde você tem 2 pits de parede, com aquela firebox enorme no meio, produzindo bastante calor, e mais os outros pits ligados... Isso é de água, né? É muito quente lá dentro. Apesar que tem sistema de ventilação, de reposição de ar e tudo mais, é muito quente. E eu gosto muito de tomar suco natural. Então toda vez que você me vê com essa garrafinha, aqui dentro tem suco natural. Então é o jeito que eu usava para me reidratar no Noble trabalhando, e acabou que virou um amuleto da sorte. Aí os lugares que eu vou, tem vários lugares que eu vou, que eu visito, eu ganho, e aí eu vou pregando aqui até não ter mais espaço. Aí você botou o pitch da mesma cor. E aí, quando a gente começou a falar desse projeto, inclusive o nome dele é Poseidon, né? Obviamente você sabe o que significa o nome Poseidon, né? Que é o rei dos mares. Isso, e aí a gente... Deus, né? Não sei, enfim. Isso, é o deus dos mares. Então a gente traz essa coisa da mitologia para esse nome, porque ele também ele remete esse tipo de tanque, esse tipo de pit smoker, de submarino. Pelo formato dele, pelo tamanho, ele parece um submarino. Então, associando uma coisa a outra, a gente colocou o nome dele de Poseidon. Coincidentemente, entre verde ou azul, que é uma polêmica, é a cor da minha garrafa da sorte. Só isso. Só não pode ser aquele submarino, né? Não, aquele não, aquele já foi. Esse aqui é do bom, né? Esse é do bom, esse é do bom. Bom, passado esse processo de pintura... Que pode ser pintado ou não. Pode ser pintado ou não. Nesse caso, o processo de pintura foi feito antes da manufatura do pit, antes de transformar. Ele está o cilindro completo aqui, ele foi pintado e a intenção é realmente essa, que a gente faça o trabalho nele em cima dessa pintura, para que ele ganhe esse aspecto, né, hat look assim como esse. Um aspecto batido e arranhado. Então, nada que for feito aqui vai ser retocado depois. Então, ele vai ficar com... Foi pintado antes para ter esses resquícios da fabricação. Foi pintado antes de qualquer coisa. Nós não fizemos nenhum corte ainda, retirada de válvula, absolutamente nada. O próximo passo seria esse aqui. A gente vem, faz a traçagem dele. Esse está um passo à frente. O que seria a traçagem? A traçagem é a gente determinar a posição de cada elemento. Aqui sai a chaminé, aqui são as portas. Esse é um 320 galão, portanto ele tem 3 portas. E a alocação da firebox. Então a gente faz essa traçagem com o laser, determina todos os pontos. Eu faço esses cortes, tiro essas peças, elas vão ser aproveitadas novamente para fazer a porta. Faço a limpeza interna desse cilindro, ele já está fixo na base final. Customizado, né? Esse daqui vem Sim, com essa base. Ele tanto pode ser colocado numa base quanto para a carreta, como a unidade que está ali fora. Legal. Né? Então esse vai numa base, porque ele é dentro de uma smoke house, então não precisa ser numa carreta. Ele está pronto para receber aqui a firebox, que inclusive é essa firebox que está essa firebox aqui essa desse cara aqui. É desse cara. Faltando só a porta, está em processo de produção. Assim que a gente colocar a porta, a gente acopla ela e faz a soldagem. Essa curva será a curva da chaminé, e essa chaminé vai ser fixa, né? Ela é rebatível, na verdade, assim como o pit que está lá na frente. Uma coisa interessante dessa questão de customização é que, assim, alguns detalhes a gente customiza, outros não. Então, por exemplo, o casamento desses 3 conjuntos do offset, que é a chaminé, a câmara de defumação e a firebox, ela tem um balanço, ela tem um equilíbrio. Isso a gente não altera, para a gente não perder velocidade, porque aí não tem relação com algo da necessidade do cliente e nem algo estético. É a questão operacional. É algo funcional do equipamento, né? Aí, por exemplo, o pé, aqui vai ser para a Mari, pela altura dela, aqui fica legal para ela poder trabalhar. Se fosse cara mais alto, por exemplo, se fosse para mim, ele seria um pouquinho mais alto. Então, assim, a gente consegue brincar com isso. Isso aí é novo, porque normalmente você vê um padrão, até para a altura da pessoa, para ela se sentir mais confortável. Isso. Então, aqui, por exemplo, algumas pessoas pedem com grade embaixo para poder colocar lenha, outros não querem grade, né? Então, assim, esses detalhes, tirando esses 3 elementos, a pessoa faz o que ela quiser fazer. Pintura, acabamento, esses detalhes de produção. Agora, a funcionalidade dele, aí a gente exige que ela seja dentro de um padrão, que é o padrão nosso, para manter a eficiência e manter a qualidade do funcionamento do equipamento. Legal, legal. E você falou da traçagem, eu fiquei curioso para ver como é que é isso
Como que é essa marcação e tudo mais? Tem... O laser está posicionado aqui, ó. Ah, já está posicionado. Até parece que não foi combinado. O laser tá aí. Oh, legal, mano. A gente, para fazer traçagem de elemento esférico principalmente, nada melhor do que o laser, porque ele abraça o elemento esférico de uma dá para ver forma... perfeitamente aqui as linhas. Exato. Por exemplo, essa já é a linha de centro. A partir desse ponto, do ponto central, eu faço a traçagem do círculo onde vai ser acoplada a chaminé. Então, a chaminé é sempre central, né? Sempre central. A Firebox que eu olhei ali, ela é um pouquinho... Não é central. Não, ela não é centralizada. Ela é um pouquinho acima. Não é 3/4 também, ela tá entre a metade e 3/4 ali, Sim, né? ela tem uma posição correta, coerente. Mas você está avaliando a parte da caixa, o externo, né? Porque o importante para a gente é o ponto de saída da fumaça. Esse é centralizado. Você falando da fabricação, que a gente comentou de Firebox, até a entrada que vai ser lá, que vai entrar a fumaça, entra por ali, além etc. Tô falando que a chaminé é mais importante que a... Sim, o dimensionamento total é importante. Óbvio que é tudo muito importante. Tanto o dimensionamento da Firebox, o comprimento dela, o isolamento térmico é importante, mas o dimensionamento correto da chaminé também é importante porque é isso que propicia o fluxo e é o que traz a estabilidade dentro da câmara de defumação. E até olhando de uma maneira geral, o diâmetro da chaminé de vocês eu acho que é um pouquinho diferente do que eu costumo ver por aí. A gente costuma ver uma chaminézinha bem pequenininha. 4 polegadas, geralmente. É bem pequenininho, a chaminé de vocês é bem diferente. Sim, é bem maior do que é comercialmente. Tem um segredo aí. Tem. Eu imaginei, porque o diâmetro é diferente. Então, cortou, fez a traçagem, corta ali, beleza, você vai reaproveitar tudo que você tirou. Com exceção do alojamento da Firebox, que é a parte da esfera que a gente remove, essa não é usada, mas as 3 portas que a gente tira, a gente coloca a guarnição, o movimento de pivotagem que propicia a abertura, alça e ela volta para o pitch. Vamos para aquele lá final, que aí eu tenho a dúvida sobre várias coisas. Vamos aqui nesse cara aqui. Esse cara aqui que você falou já está pronto para sair, né? Sim, esse vai embora amanhã, ele vai para o Paraná, vai para o Empório da Carne. Empório da Carne. Empório da Carne. Esse provavelmente é um restaurante, né? Sim, é uma smokehouse, né? Uma smokehouse. É a boutique de carne que também serve... É uma boutique de carne lá nessa Chateaubriand. Vitão, a gente finíssima. Ele tem uma boutique de carne, ele tem uma parrilha e tá dando um upgrade nos defumados dele. Ele já tem um defumadorzinho menor, tá dando um upgrade com esse daí. Assis Chateaubriand no Paraná, quem é daí, ó, visite Empório da Carne, que tem defumado de qualidade, tá bom? Tá chegando aí o pitch. Vai amanhã. Vai amanhã? Ó. Então quando sair esse vídeo já vai estar lá. Vai. Quem é de Assis Chateaubriand, cola lá no Empório da Carne. Olha a vantagem de ser cliente de vocês, né? Ganha até propaganda. Pagar aí, filho. Pode ajudar aí. E por que eu pedi até para vir para cá? A Firebox, que também são de dimensões um pouco maiores do que a gente está acostumado a ver por aí, tá? E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre a fabricação da Firebox em si, de espessura e tudo mais. Imagino que seja um pouquinho diferente do restante do maquinário. Sim, a nossa Firebox ela é feita com uma chapa um pouco acima da espessura desse tanque original, que é 4,7 milímetros. A nossa Firebox é com 1/4 de polegada, em torno de 6,2 milímetros. Esse caso específico, essa Firebox, ela atende à necessidade do cliente, que ele tem uma restrição física. Desculpa te cortar, toda hora ele fala atendendo a necessidade do cliente. Voltando ao nome BBQ Custom, né? Exatamente. Atendendo a necessidade do cliente. A gente leva a sério aqui atendendo a necessidade do cliente ali na altura, Sim. Aqui tem outra necessidade do Sim. cliente. Esse cliente tinha 2 necessidades especiais. Uma é a restrição de espaço, porque esse pit ele vai dentro de uma cozinha industrial. E o outro é que ele tem a necessidade, esse vai com roda, ele tem a necessidade de fazer a remoção desse pit periodicamente. Ele precisa arrastá-lo, certo? Então ele vai com roda para que ele consiga remover. Porém, como ele é dentro de uma cozinha, a chaminé dele, ela passa início, né? Do teto. Ah, por isso que ela é fixa. Sim, então ela tem que ser fixa. Ela então, já tá lá? Ela já tá lá? Não, a chaminé tá no chão. Então ela não tem contato... Aquela ali? Aqui tem uma saia ali. Aqui tá com a saia. Ela não tem contato físico com o pit porque ela vai
fixa na parede com aquele chapéu, então ele consegue remover aqui, ele desconecta ela do corpo do pitch e ela fica completamente independente. Ela vai fixada na parede, é isso? Sim, ela vai fixada na parede. A conexão dela é a saia. A saia que vai fazer a transmissão da fumaça. Isso, exatamente. Assim. A saia desce para ele trabalhar e assim como ele sobe ela, a posição ali que tá para remoção. Ele sobe ela e para ela em cima e consegue fazer essa remoção do pitch. E outra necessidade que ele tinha, ele não tem espaço físico na lateral. Nossa Firebox, né, a nossa lógica de trabalho, que foi a parte técnica que o Tarso trouxe, é que a entrada de ar ela necessita sempre ser contínua, na traseira. Sempre priorizam isso? Sempre atrás. Porém, como ele tem um espaço restrito, ele não consegue operar esse pitch pelo lado de trás. Ele não consegue fazer a alimentação. Por isso a gente desenvolveu essa Firebox com 2 entradas independentes. A dupla alimentação, né? Exato. Uma para lenha, aqui ele faz alimentação, né, de lenha, porém aqui não tem entrada de ar. Né? Nós fizemos uma porta também com isolamento térmico. Ele fecha a porta e com essa alavanca a intenção é de operar aqui pela frente, sempre por aqui. Mas apenas ar, apenas para você dar o ele fluxo. Tem entrada de ar. Entendi. Então ele tem 4 estágios de abertura para propiciar a entrada de ar adequada para cada nível de operação que ele tiver. Então a operação é feita sempre por aqui. Sensacional. Eu, vou em muitos lugares, viajo bastante, vou em muito restaurante e tudo mais. Acompanho muita coisa na internet, pelo menos ao vivo assim, acho que é a primeira vez que eu vejo algo que mais se aproxima do que eu vejo na internet. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Se alguém quiser patrocinar um vídeo dos Estados Unidos, a gente vai. Tirei um visto recente, hein? Posso ir. Mas a gente vê acompanhando os vídeos lá, a gente vê algo sempre em proporções muito grandes. A gente nunca viu algo bem pequenininho, sempre em proporções grandes. E aí eu acho que eu tô vendo aqui pela primeira vez algo nessa proporção. Muito top, mano. Muito top. E vale salientar que esse daí é o bebezinho da linha Pro. Esse é o menor. Esse aqui é a criança. Esse é a criança. A gente tem 4 tamanhos da linha Pro. Esse é o 250 e a gente tem o 320. Depois o 320, o 500 que não está aqui e depois o de 1000. Então a linha Pro 250, nossa, 250, 320, 500 e 1000. 500. Essa medida de gallon ou de galão, né, que a gente fala galão, ela equivale cada galão equivale a 3,6 litros. Então, por exemplo, um pitch de 1000 galão, ele tem 3.600 litros. Só para a pessoa conseguir entender facilmente aí essa conversão. Que é a baita de uma capacidade, né? Aqui já tem uma capacidade grande, eu acho que o bebezinho de vocês, acho que talvez, às vezes, é o maior de outras marcas, talvez. É um bebê aproveitando essa questão do lado profissional, a gente criou aqui essa hashtag, Pitch for Master. O que é Pitch for Master? Se o cara estiver começando hoje, ele não pode? Pode, desde que ele faça o treinamento, aprenda como é o processo, como opera, ele já vai conseguir fazer uma produção comercial, uma produção profissional. Hoje, o primeiro objetivo de vocês é a produção de pitch para ter a produção profissional. A gente tem 2 linhas. Nós temos a linha profissional e a linha backyard, né? Nos Estados Unidos, backyard, que é, por exemplo, o cara quer fazer um brisket em casa, quer final de semana defumar ali um burguesinho. Então a gente vai ter 3 tamanhos da linha hobby e esses 4 tamanhos da linha profissional. Se você trabalha comercialmente, onde que a produção é o seu foco, onde que a gente entra com esses equipamentos, com eficiência, com a economia de combustível, de lenha, com a facilidade no processo. Então essa é a linha Pro e a gente criou essa hashtag justamente para ela, Pitch for Master. É um pitch para quem já é master, é um pitch para quem já é profissional. Não desmerecendo quem brinca ou quem começou a trabalhar, a gente sabe que o processo evolutivo ele acontece, claro. Mas assim, a gente dividiu entre uma linha profissional e uma linha hobby. Por exemplo, esse daqui ele vai equipado com os termômetros Teltru. Os termômetros Teltru, eles são referência mundial. Eu já vi bastante gente reclamando sobre termômetro. Já. Então, esse daqui... O cara tem que usar, além do termômetro que tem aqui, ele tem que usar outros termômetros distribuídos. Então, nesse caso do nosso pitch, como a gente tem um controle total dele, esses 3, no caso desse aqui que é 250, esses 3 termômetros eles são essenciais. Depois eu mostro para vocês ali a operação deles. Com esses 3 termômetros você consegue brincar e trabalhar com pitch. Primordial para a linha Pro,
que a gente tenha termômetros confiáveis. Não é nenhuma propaganda, mas é o melhor termômetro que tem no mercado mundial. Alô, Teltru! Alô, Teltru, patrocina Patrocina, nós aí, hein? Manda em dólar, por favor. E aí eu não sei se tem relação com o objetivo de vocês de fornecer um pitch profissional. Eu vi que tanto no desenho quanto aqui na prática não existe o reverse. Todos são de fluxo direto. Fluxo direto. Quem já acompanha o canal já deve ter visto em outros vídeos a gente falando disso, que basicamente fluxo direto, a firebox está de um lado e a chaminé está do outro. Então a fumaça vai passar de um modo direto. Quando você fala de reverse, enfim, a chaminé está aqui próxima da firebox, tem uma chapa aqui no meio, então a fumaça vem passando por aqui, volta passando pela proteína e sai aqui. Olhando aqui, vocês não têm esse... Não sei, tem o objetivo de fabricar o reverse? Não, tem. e se você quiser, eu já te explico por que a quero. gente não vai fabricar e qual a diferença do reverse pro offset. Manda. Então a gente está com esse pitch aqui que está aceso. Vamos para lá, vamos aproveitar já e vamos... Inclusive a gente já tem algumas proteínas aqui que está descansando, que a gente preparou para vocês, né? Temos aqui brisket, costelinha suína, temos aqui 2 costelas e temos o cupim. Daqui a pouco você vai provar. E agora eu vou mostrar para vocês, explicar qual que é o conceito do offset, certo? Beleza. O que é o offset? A gente tem 3 elementos principais. A gente tem a firebox, câmara de defumação e a chaminé. Esse conjunto bem equilibrado, ele vai formar um fluxo aqui dentro. O que é que a gente precisa para fazer um bom barbecue? A gente precisa de um fluxo contínuo, numa temperatura onde que a gente consiga controlar. Se eu precisar de subir ela rápido, eu consigo. Se eu precisar de baixar ela, eu baixo. Mas a gente precisa sempre de um fluxo. Se você olhar a chaminé, você vai ver que a fumaça está invisível, mas se você olhar a temperatura aqui, ele está em 275 Fahrenheit. Que a gente chama de blue smoke, né? Blue smoke. Então, assim, o fluxo que é o necessário, que é o básico para se fazer um barbecue de qualidade, para você quebrar o colágeno, é justamente esse controle. Então, o offset, existe muito mito que dizem por aí, porque o pessoal, na verdade, não aprendeu a dominar o offset. Então, assim... O reverse é mais fácil de dominar, talvez, ou não? Não. Vamos lá, vamos chegar no reverse. Vamos chegar. Vamos lá, então assim, o offset está aqui. Eu tenho a firebox, a câmara de defumação, a chaminé. Esse conjunto bem equilibrado, bem balanceado, eu consigo ter um fluxo contínuo, eu consigo colocar a temperatura que eu quero do meu processo. Eu posso fazer charcutaria, que eu vou trabalhar com a temperatura mais baixa. Eu posso fazer um hot and fast, que eu vou trabalhar com a temperatura mais alta. E eu posso trabalhar na média, que é a defumação. Então, aqui, com esses 3 elementos brincando entre abrir aqui e abrir ou fechar lá, eu consigo aumentar essa temperatura facilmente. Como a gente tem esse controle, eu consigo equalizar a temperatura aqui dentro, que é um outro mito, que o pessoal fala, por a firebox estar aqui do lado, aqui é mais quente do que lá. Não, por quê? Porque você não tem o calor entrando diretamente, você não tem fogo entrando direto ali. Aqui você tem somente fluxo de fumaça juntamente com o calor. Então, com esses 3 elementos, você consegue equilibrar e jogar. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com esse lado mais quente, eu consigo. Se eu quiser trabalhar com esse lado mais quente, eu consigo. A firebox estando aqui, você consegue trabalhar com o lado mais quente do lado de lá. Eu consigo. Ou aqui, ou lá, ou equalizar. Então vai depender do que eu quero fazer. Qual é a manha de você jogar o mais quente lá perto da chaminé? O mais quente lá acontece o seguinte, o efeito da chaminé é puxar o fluxo. Como você está com a porta aberta ali, o ar alimenta o fogo, certo? Atravessa pela câmara de defumação e sai lá. Esse processo de convecção, quanto maior for a chaminé, mais forte ele vai ser. E aqui a gente tem essa aletinha. Aqui você não está vendo ela porque ela está interna. O pessoal às vezes coloca por fora de uma forma que gira. Aqui ela está interna. Na posição que ela está aqui, ó, você pode ver que ela está parada aqui assim, ela está bloqueando o fluxo. O que acontece? Se eu bloquear esse fluxo aqui, imagina lá, tá vindo um fluxo de calor violento aqui, certo? Ele segura aqui, quando ele bate, ele começa a voltar. Quando ele volta, isso depois que o pitch está estável, tá? Esse pitch demora na faixa de 20, 30 minutos para ele estabilizar total. Rapidinho. E aí depois que ele estabilizou, a temperatura dele está homogênea, você consegue, através dessa abertura de aleta, você trava ele aqui, por exemplo, o calor e o fluxo vai bater aqui e ele vai começar a retornar. Quando ele começar a retornar, esse vai ser o ponto mais quente do que lá. Aí, eu não quero esse ponto mais quente, eu quero aquele ponto mais quente. Eu abro aqui, certo? Como está entrando mais calor ali,
ele vai passar direto, ele não vai ter barreira aqui, e aqui ele vai estar um pouco mais quente. Quanto que é essa diferença? Em Fahrenheit, 5, 10 graus. Em Celsius vai dar aí 2, 3 graus. Essa é a diferença dele. Aí eu quero equalizar. Aí é onde que eu vou brincar com ele. Vai equilibrar a entrada e saída. Exatamente. A entrada e saída aqui, eu equilibro ele, e aí quando ele voltar, eu vou ficar observando e vou conseguir definir o que eu preciso fazer. Se eu preciso de abrir lá, se eu preciso de fechar lá, se eu preciso de abrir lá, se eu preciso de fechar ali. Então assim, controle total, absoluto e rápido. Aqui se você olhar, por exemplo, ele está equilibrado. Ele está com diferença aqui de 4 graus Fahrenheit de um para o outro, nesse tamanho. Isso daqui independe quando eu tenho, por exemplo, o 1000 gallon, o 1000 galão, que ele tem praticamente 5 metros de câmara. Eu também consigo... Você consegue equalizar ele todinho. Consigo equalizar ele a mesma coisa. Então esse é um mito que o pessoal diz do offset, porque se você não souber controlar o fogo lá, controlar aqui, aí ele fica totalmente descontrolado. Aí você não sabe, aqui vai ser mais quente, você vai ter que rotacionar a proteína porque ela está mais quente do que aqui, enfim. No processo que a gente faz, no processo que eu aprendi, que eu fiz na prática, trabalhando no Noble, um dos maiores restaurantes, no maior smokehouse do mundo, do jeito que você colocou o brisket ali, na mesma posição que você colocou, depois de 12 horas, 14 horas, é a mesma posição que ele vai estar. Você não troca ele hora nenhuma. Então assim, se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, se quiser ver na prática, se duvidar, dizer que a gente está falando abobrinha, vem cá ver. Tá convidado a vir cá, eu mostro para vocês na prática. Desafio. Vou fazer um adendo aqui. Como eu faço a parte comercial, eu recebo muitas mensagens de vários pitmasters, donos de smokehouse do Brasil inteiro. E muita gente hoje perguntando se a gente consegue transformar um reverse no offset. Isso é em primeira mão aqui. Vou falar. A gente vai entrar nessa linha aí. A gente vai começar a transformar alguns por pedido do pessoal. A gente vai usar a câmera, vamos redimensionar Firebox e chaminé. Falei um pouco do offset, agora eu vou dizer qual que é a lógica do reverse. Por que a gente não vai fabricar, que foi a pergunta que você me fez. Dentro de toda essa vivência que eu tive lá, principalmente comercialmente falando... Lá você viu bastante? Não. Lá vou dizer que 1% é reverse. Então hoje a gente faz Brazilian Barbecue. A gente faz Brazilian Barbecue. Ou no berço da American Barbecue, a maioria não tem reverse, então... eu não entendi qual foi o motivo de o pessoal começar a fabricar e continuar e insistir em fabricar o reverse. Eles têm os motivos, eles aprenderam dessa forma, tranquilo. A gente quer trazer o que a gente aprendeu lá nos Estados Unidos, no berço do American Barbecue. Você acompanha o pessoal nos Estados Unidos, as referências que são as smokehouse. Quantas reverse flow você já viu lá? Eu acho que eu nunca vi. Então, já está respondido. Eu acho que eu nunca vi, né? Por que a gente vai lá, a gente copia um estilo, seja copiar, ou seja... Esse não é o estilo brasileiro, esse é o estilo americano. Isso, a gente está falando, tanto é que botaram o nome de American Barbecue, correto? Porque senão seria churrasco brasileiro. Perfeito. A gente apelidou, nomeou de American Barbecue. Então a gente falou que é American Barbecue, foi lá e copiou uma coisa que não é usual. Dá para fazer? Dá. Dá para trabalhar? Dá. Eu vou fazer um comparativo, por exemplo. Você vai fazer uma viagem daqui para São Paulo, certo? Perfeito. Você vai pegar ali um carro 1.0 sem ar-condicionado, 1000zinho, beleza. Você vai fazer a viagem e vai chegar até lá? Boa. Você vai fazer a viagem e chegar lá. E se você pegar um V8, por exemplo, um carro com um motor mais forte, onde que você tem equilíbrio, você tem freio, você tem aceleração, você tem frenagem, você tem conforto, acessórios que vai te piloto automático. Essa é a diferença de um offset com reverse. Você consegue chegar no mesmo objetivo. Porém, muito mais fácil. Exato. Muito menos trabalhoso. É o como Isso. É que muda. Aí o reverse, por exemplo, qual que é o conceito dele? A Firebox está aqui embaixo. Eu vou até abrir. Aqui embaixo ele tem embaixo da grade aqui, ele tem uma chapa que chama chapa defletora. Ele não conecta o fogo saindo igual tá saindo aqui. Ele vem essa chapa defletora, essa chaminé não é desse lado, é desse lado. Então o que acontece? O fluxo passa aqui de baixo, vem aqui e volta, certo? Para poder sair aqui. Principal problema que eu vejo nisso, primeiro, questão de fluxo. O mais importante para a quebra do colágeno é a temperatura e fluxo. Quando você dá essa volta, você perdeu velocidade. Então seu fluxo vai ser menos intenso. Você dá essa Imagino volta, que em questão de sabor vai mudar bastante. vai mudar bastante. Porque a fumaça reação química que é entre a queima dos gases com a quebra do colágeno é que dá todo esse sabor, toda aquela suculência. Você quebrou, você tem uma fumaça mais fria. Você vai fazer charcutaria,
num reverso é uma maravilha. Pode fazer linguiça, pode fazer bacon, pode fazer um monte de coisa, porque você consegue trabalhar com a temperatura mais baixa. Então um dos problemas ele vai lá, voltou, você já perdeu a velocidade. Segundo, você tem uma chapa aqui, onde você tem uma proteína derretendo e pingando em cima da chapa. O que vai acontecer? Aquela gordura vai queimar, vai evaporar. Você vai ter uma contaminação do ambiente. O que não vai seria, ser puramente fumaça da lenha. O que seria a reação química da queima dos gases reagindo com a carne, você vai ter a queima dos gases reagindo com a carne e mais uma fumaça suja de gordura. Que ela vai poluir o ambiente. Interessante. Então, esse é o principal motivo da gente não resolver fazer reverso. O cara fala assim, eu pago X para poder fazer. A gente não quer, porque vai contra o que a gente está dizendo aqui agora. Agora eu vou fazer uma pergunta que é, beleza, a gordura pingou. Aqui embaixo, o galão em si também está quente. Sim. Pingou a gordura aqui. Qual é a diferença de pingar na chapa da defletora Ótima e pingar pergunta. no galão? A diferença tá, ali embaixo tem uma vasilhinha de água e a gente tem 2 drenos. Quando a proteína derrete e ela pinga, ela bate lá e já escorre. Ali você não fica nada acumulado, você não fica fervendo. E o fluxo, ele passa direto aqui. Então o que caiu lá já vai descer, o fluxo já faz o processo jogando ele para fora. Então você não tem essa reação química acontecendo aqui dentro de forma contínua. Entendi. Pinga, derrete. Tanto é que o balde ali, esse balde que eu defumei ali, ele deu metade aqui de líquido. Porque ele derreteu a gordura, aquele negócio todo, mas ele não ficou aqui dentro. Ele bateu lá e sai muito mais rápido. Isso, eu tenho 2 pontos de drenagem. Então esses pontos de drenagem também faz parte dessa melhoria do ambiente da câmara. É simplesmente uma reação química. A gordura cai e ela se perde. O que, por um acaso, pela temperatura que voltou como fumaça, o fluxo leva embora. A velocidade do fluxo já pega e já leva embora. Entendi. Que no reverso não tem como isso, porque ele tá fazendo enquanto ela tá pingando aqui, ela tá fazendo o caminho aqui. Exatamente. Entendi. E aqui você vê um pitch que ele tá numa temperatura alta, você não vê presença de fumaça, porque aqui a gente tem uma firebox que ela tá bem dimensionada junto com aquele conjunto, de forma econômica. Pode ver que ela tá acesa, olha a quantidade de lenha que tá lá e a temperatura que ela tá. E essa firebox, por ser isolada, ela concentra o fogo aqui dentro. 2 pontos principais que a gente tem hoje nas firebox fabricadas no Brasil. Primeiro, você vê firebox com entrada de ar aqui, aqui e aqui. O que acontece? Quando você abre, se você abrir ali, o fluxo entra aqui e sai ali. Se você abrir aqui, ele entra aqui e sai ali. Se você abrir aqui, ele entra aqui e não vai para a câmera. Ainda mais que as chaminés são mal dimensionadas. Então o fluxo fica muito mais lento, você tem o fluxo todo saindo do que ele passando direto. Então essa é a lógica de pegar, o ar entra aqui, alimenta o fogo. Aqui a gente criou uma porta eclipse para quê? É importante para a gente que o ar entre por baixo, ele entra aqui por baixo. Então quando eu abro a porta, o ar aqui, ele já está entrando por baixo. E se você reparar, ele tem uma grade ali. Não é direto. Não é direto. Então na hora que eu abro a porta, ele entra aqui por baixo, aquece, passa pelo fogo, aquece e a tendência do ar quente a subir, ele já passa e já vai embora. Então isso é a eficiência que a gente fala. Então, por exemplo, uma defumação de 12 horas que o pessoal com o mesmo volume gasta aí 40, 50 quilos de lenha, a gente gasta 15, 20. Lenha, a gente não usa carvão. É outro detalhe do estilo Texas, tá? Não tem mistura de carvão e lenha. Isso é outra história. Aqui no Brasil também foi muito ensinado. É outra história. A gente só usa lenha. Tá aqui a lenha. Por quê? A reação química para o melhor barbecue é justamente a queima dos gases da lenha reagindo com a carne. Se eu coloco o carvão, no processo de carbonização do carvão, todos aqueles gases você já perdeu quando você faz o carvão. Já foi. Então essa fumaça aqui que você não está vendo, no carvão já foi tudo embora. O suco da lenha está aqui. Então você precisa aqui dentro de uma temperatura alta, de um fluxo alto, e justamente essa temperatura, essa firebox, por ser isolada, né? Porque aqui você tem aquela quadrada por fora e cilíndrica por dentro. Isso aqui, tudo aqui dentro é isolamento térmico. Então, por exemplo, aqui a carne está descansando. Obviamente está quente, mas não é a mesma temperatura que está aqui dentro. Então essa carne que está pronta aqui, que a gente vai provar daqui a pouco, ela está descansando aqui porque aqui está morninho. Se você não tem esse isolamento térmico, você dissipa demais esse calor. E aí você perde eficiência. Só na economia de lenha você já paga um pitch desse. É isso que eu ia falar. Então, pensando principalmente do lado comercial,
que você precisa de eficiência, que puta, uma carne defumada, ela não fica barata, não é a mesma coisa que grelha, que você precisa do equipamento, você precisa de lenha, precisa de N variáveis. Você tendo um equipamento mais eficiente, você consegue baratear o seu custo. Seu custo de produção. Você não precisa diminuir o seu preço. Exatamente. Porque todo mundo está baseando o preço lá em cima também. Quando vai for falar de defumado, quando você fala de defumado, não tem ninguém cobrando R$10 num defumado. O processo é caro. Porque o processo é caro, exatamente. O equipamento exatamente. é caro, o processo é caro, a proteína é caro. Então o que você consegue economizar, se você considera aí hoje o preço médio de quilo de lenha na faixa de R$5 o quilo, faz aí a conta de quanto você economizando 20 quilos por dia. Multiplica 100, que seria a economia que você tem, para um mês, ou 20 dias de defumação, 15 Você dias transformar isso no ano, transforma no ano. você compra vários pitch. Você paga o pitch. Então, assim, quando a gente fala de eficiência, é isso. Quando eu estava nos Estados Unidos, postando conteúdo, interagindo com o pessoal, lá eu só falava. Era só palavras. E hoje a gente mostra. Então tá aqui. Tudo que eu aprendi lá, eu trouxe para cá. E tudo que os conceitos que eu tô falando, se existir alguma dúvida, vem cá na fábrica. Já tá convidado. Em Dayatuba, São Paulo. Chega aí, agenda uma visita, fala, bicho, duvido de tudo que você falou. Vou aí ver, vem, vai ser muito bem-vindo. Os irmãos Gabas estão aqui, a gente vai receber de braços abertos qualquer pessoa, independente de camisa, independente de marca. A gente não está nessa guerra, a gente está na colaboração para que o negócio evolua e seja bom para todo mundo. Acho que eu dou um meu chute aqui. Que eu acho que vocês estão dando aí a primeira virada de chave, talvez numa evolução da defumação, né? Pode até buscar ali usar de logo, logo não, como é que fala? Slogan. De slogan, a evolução da defumação. Cara, que a gente vai propagar o quê? Sempre difundir o mercado do American Barbecue, independente de marca, independente de qualquer coisa. Hoje a gente faz ferramenta para os outros ganharem dinheiro. Vai ficar rico? Não vai. Vai trabalhar pra caralho? Vai. Vai ser feliz? Vai. Não, mas você vai deixar os outros ricos. Trabalhando e defumando. Tomara. Mas a gente não vende ilusão, cara. A gente vende equipamento. E não é só equipamento de defumação, né? Talvez eu imagino que vocês vão fazer mais coisas. Exatamente. Estação, fogo de chão, parrilha. E aí, a minha dúvida, acho que talvez seja a principal, é ver se essa carne realmente fica boa, né? Agora, tudo que a gente falou até agora, Nada. se ficar ruim, aí você pode pegar esse cara e levar pra você. E antes da gente comer a carne, queria te entregar um presentinho também. Eu tô emocionado. Ó, trouxe carne, a gente fala de carne, trouxe carne pra você também. Da Swift, que é nosso patrocinador. Trouxe, vamos ver o que tem aqui dentro. Maminha Gran Reserva. Tá maravilha, hein? Gosto, esse corte aqui também é muito bom pra defumar. O pessoal defuma bastante. Acho que tinha filho da puta, acho que eu não tomei banho hoje, será? A maminha eu vejo o pessoal defumando bastante. Vejo o pessoal bastante. E trouxe bife de chorizo também. Olha aí. Que maravilha, tá lindo. essa peça. Peraí. Deixa isso aqui com nós. Sai fora aqui, o defumador aqui sou eu, xará. Eu trouxe duas peças pra 3 shots. Obrigado. Ó, 15, olha pra aí. Obrigado, King. Valeu, Tarso. Foi. Vamos fazer o seguinte então. Você ficou sem carne, né? Vamos abrir essas daqui e vamos comer então. Bora. Vambora. Vamos abrir as carnes. Bora comer, que é o que importa, né? Hoje eu trouxe pra vocês aqui somente sal e pimenta. Tá, que é o texano, né? Porque eu quero trazer, além da questão texana, eu quero que você sinta que... Chegou. Agora abriu, né? Eu quero que você veja que só sal e pimenta já traz um sabor incrível. Isso é a base. A partir daí você cria a sua identidade, você brinca com a sua característica do que você quer trazer.
Já pode? Vamos ver. Já pode? Aí só uma curiosidade. O seu bark, explicando pra galera, bark, que é casca de árvore em inglês, você vê aqui que ganha esse nome, essa capa preta que fica e tudo mais. Esse preto não é queimado, né? Às vezes o pessoal acha que é queimado. Isso é reação química da queima. Os caras doidos pra comer e eu perguntando. Isso é hora de fazer pergunta, velho. O bark é nada mais do que a reação química da queima das lenhas reagindo com a proteína. Então, por exemplo, na carne bovina, onde que tem mais mioglobina, você vai ver que o bark e o anel de defumação é muito mais vermelho do que em outras carnes. Seu anel é um pouco mais vermelho. Você olhou? Você viu? Nossa, Me contaram. essas particularidades vocês podem guardar pra vocês. Provar. Vem, Wesley. Tá desmanchando Ó. isso aqui, ó. O homem não apareceu, ó. Isso aqui Ó, é. isso aqui. Só faz a. Faz só, esse daqui só faz. Tá fazendo só o making off aqui, ó. Só veio pra comer. Muito bom. Desmanchando. Essa questão de desmanchar ou não é uma questão de você adaptar o processo ao paladar. Esse é um outro detalhe, é uma outra característica que você pode colocar. Como o brasileiro prefere desmanchando, hoje eu estou apresentando para vocês ela aqui desmanchando. Mas o ponto ideal seria a gente pegar ela, dar uma mordida e essa mordida, na hora que ela desprender, ela limpar o osso sem desfazer a carne. Só que, por experiências de amigos e minha também, o pessoal prefere ela dessa forma, soltando o osso. É o mesmo da costela bovina, né? Você consegue separar ela toda aqui. Excelente. Muito saborosa e... O sabor da defumação é um sabor totalmente diferente de qualquer coisa. Então, de novo, foi preparada com sal, pimenta, mais nada, tá? Só para trazer... Quanto tempo? Essa ficou 8 horas no processo total, mais aí umas 3, 4 horas descansando, que é o que ela tá aqui. Acho que só o descanso também trouxe esse Isso. desmanchar. A lógica é a mesma. O desmanchar dela aqui Isso. só não baixa. A lógica do descanso é a mesma de quando você faz um grelhado, né? Você faz ali na parrilha ou na churrasqueira, você espera um pouquinho para ela poder se reagrupar, distribuir melhor ali a temperatura, né? A suculência e tudo mais. A lógica é a mesma. O barbecue ela funciona até mais do que no caso do grelhado. Tá aprovado? Muito mais do que aprovar. Tá Eu tô um gosto, comendo aqui, a galera deve estar puta que esse cara tá comendo sozinho. tá um gosto intenso só de pimenta? Não. Tá ardendo? Não tá. Você tá sentindo gosto de queimado? Nada. De fumaça? Amargo? Não. Podemos abrir a costela agora? Matamos a costelinha suína. E aí, o que você achou? Excelente. Sensacional. Eu te falei aqui no off e repeti pra galera. O sabor que eu falei de que muito enjoativo, nesse daqui eu não senti. Não senti aquele enjoativo da fumaça. Essa é justamente a diferença do fluxo direto, porque você não tem aquela fumaça parada ali dentro da câmara. Ela aqueceu, você quase não vê a fumaça, ela pega e vai embora. Então, suaviza bastante. Manda a costela pra Vamos nós. ver como é que tá essa costela, né? A gente não viu ela ainda. Então, uma característica forte que a gente tem do estilo offset é justamente esse bark mais escuro, né? A gente teve uma piadinha mais cedo aí perguntando se eu usei Black Hub Porque é por bem causa escuro, desse né? aspecto escuro. Então assim, não tá queimado, não tem Black Hub e é só sal e pimenta. Por que que ele dá essa característica preta, escura? Porque isso aqui é justamente a reação química que acontece dentro da câmara de defumação, reagindo com os gases da queima da lenha. Por isso que a gente não usa carvão, e por isso que a gente não nem carvão ativado aqui. e nem carvão aqui. E por isso que a gente não usa o reverse, porque esse resultado aqui de bark, naturalmente só sal e pimenta, você só consegue no offset. Pode até conseguir no reverse, mas vai te dar um puta de um trabalho. Então a gente parte pelo mais fácil.
Então, King, essa costela também eu optei por fazer ela um pouco mais desmanchando. Particularmente, eu prefiro ela um pouco mais firme também, assim como a costelinha. Eu gosto da consistência, da mordida, mas seguindo aí a preferência nacional brasileira tá aí. Então, assim, uma costela, aqui você vê o matambre, né? Que a parte do matambre que está extremamente macio, desmanchando. Que é a parte mais dura, né? Então, assim, você tem aqui o bark, né? Que é essa parte escura, que embora pareça estar queimado, isso não está queimado. E agora a gente dá uma fatiadinha nela. Você consegue ver aqui o anel de defumação, né? Que é justamente a penetração aqui da fumaça, dos gases para dentro da carne, né? Quanto mais tempo você deixa ele, mais ele vai penetrar. Aqui eu deixei 10 horas sem embalar. Na verdade eu só embalei, na verdade eu não embalei, eu só embrulhei para poder manter a temperatura enquanto a gente batia o papo. Tá? Então essa costela foi feita aí 10 horas, direto, sem embrulhar. Essa vai provavelmente estar com sabor um pouquinho mais forte do que a da costela suína. Isso. E só sal e pimenta. A mesmo sal e pimenta, a mesma quantia que é 50% de sal, 50% de pimenta, a mesma quantia que eu usei aqui também, tá bom? Então, pode ver que ela está extremamente suculenta, né? Pessoal aí tem um negócio que não pode apertar a carne, mas aqui você vê que ela tá suculenta. Essa costela, eu terminei ela há 6 horas atrás. E aí eu mantive ela aqui, dentro da técnica que eu aprendi, eu mantive ela como se eu tivesse tirado ela do pit agora. Mas na verdade ela está pronta há 6 horas, não foi regenerado. Ela está aqui, só mantive. Então tá aí o resultado. E por favor, comer, né? Será que tá dura? Olha isso aqui. Ó. Vamos. Não tá novamente com aquele sabor de... Mesmo nas... Foram 10 horas que você falou? Isso. Quando o pessoal fala do over smoke, ele acontece principalmente no revés. Porque a fumaça, além dela ser mais lenta, ela é mais fria. Então, em vez dela sair, ela fica acumulada. No fluxo direto, ela passa direto e vai embora. Então, não fica esse sabor. A gente pode fazer costela com 10, 12 horas, 14 horas, 16 horas, dependendo do tamanho dela, sem embrulhar. Só recebendo o fluxo direto esse tempo todo, até ela quebrar a proteína, até quebrar o colágeno e chegar no ponto que você quer. Então, o over smoking é outro mito que precisa de ser quebrado no Brasil. Na verdade, eu acho que o over smoking virou o sabor do defumado do Brasil. E aí, acho que agora o pessoal vai começar a descobrir que... A evolução está acontecendo. O pessoal vai começar a melhorar a técnica, descobrir coisas novas, ver diferenças. E aí, quando você tem diferença, você consegue comparar. Então hoje, por exemplo, se você já comeu uma outra costela, você comeu essa, hoje você sabe, você não está vendo por vídeo, você sabe, você sente a diferença porque você provou e uma provou outra. Perfeito. De repente essa daqui não vai te agradar, mas você comparou, sim, certo? Então a comparação, você faz a comparação e aceita aquela que te agrada mais. Essa me agrada mais. Perfeito. E a gente vai matar essa daqui que ainda tem mais coisa. Né? Tem mais coisa. Eu tô sabendo que você é fã do cupim. Tô cupim. O cupim tá aqui, ó. Cupinzeiro. Tá aqui, ó. Tá no deixa carinho por último, aqui. deixa por último. Entendeu? Então vamos lá, eu vou fazer uma consideração em relação ao brisket. O que a gente usa nos Estados Unidos, realmente a carne, o padrão dela de marmoreio, o tamanho, o formato é melhor do que a gente tem. Mas não significa que a gente não consiga fazer um brisket bom, certo? Então hoje esse daqui é um brisket de Nelore, certo? Ele tá com um marmoreio bom, né? E lá a gente usa a Prime Angus, Black Angus, que assim, se você considerar um Wagyu hoje do Brasil, muitos Wagyus no Brasil não vai chegar no que é o Prime Angus lá nos Estados Unidos. O que vai mudar? A textura vai mudar um pouco e a maciez, aquela suculência, porque justamente é a lógica da gordura entremeada, que é o que vai dar suculência. O sabor, o processo já vai dar o sabor. A quebra do colágeno já vai dar o sabor. Então se ele tiver pouco colágeno, esse sabor relacionado ao colágeno vai ser menor do que se tivesse mais. Mas vai ficar ruim? Não vai ficar ruim. Então assim, esse brisket é um brisket pelo padrão brasileiro até bom, principalmente por ser Nelore. Provavelmente ele não vai ficar com a mesma consistência, a mesma suculência do brisket americano. Mas questão de sabor, te garanto que vai ser bom. Aí você me diz se vai ser ou não. Então,
Mais uma vez, a gente tem aqui a característica presente do offset, né? Principalmente quando você desembala, é o bark. Ele é escuro, ele é preto, dá a impressão que ele está queimado, dá a impressão que você passou um black rub aí ou fez alguma coisa. Mas também, dentro do nosso conceito, só sal e pimenta. Todos eles só sal e pimenta. Todos eles só sal e pimenta. Eu quis trazer para você a simplicidade do churrasco texano junto com o sabor. Então, o brisket, né? Ele tem dois músculos, ele tem o flat, que é essa parte aqui que ela tem menos gordura, e aqui o point. Normalmente, o brisket americano ele seria mais ou menos desse tamanho, o point seria isso daqui de altura e o flat seria isso aqui que já é a peça toda, né? Como a gente não tem esse padrão, vamos ver, vamos brincar com o que a gente tem no Brasil. É de praxe a gente cortar ele em dois, dividir nos dois músculos e vamos ver o que a gente tem, né? Então vamos lá, vamos dividir ele no meio e vamos ver o que correu aqui dentro, certo? Então tá aí. Um brisket de Nelore. Olha só que coisa linda. A galera fala não pode apertar, eu aperto, o brisket é meu, eu aperto. Ah, eu acho que pode apertar. Você tá fazendo um vídeo? Esse já é mais seco justamente porque ele não tem a gordura entremeada, né? Então esse é o point e esse é o flat. Ele vai ser uma carne mais firme, mais sequinha e sem justamente porque ela é sem gordura. Então aqui a gente consegue ter os dois sabores. Então aqui a questão de maciez. Seja feliz. Melhor Posso hora fazer agora. a honra? Bora. Pode? Claro, deve. Quantas horas isso aqui? 12 horas. Esse foi o que eu mais sentiu. Até a pimenta. Alguma característica da proteína, talvez? Ou a quantidade? Não, a sei. quantidade, pelo tamanho, né? Como você tem a parte maior dele aqui, você tem um campo maior, então você consegue concentrar mais sabor aqui em cima. Quando você divide ele, ele vai estar mais concentrado. O outro, como ele é todo irregular, esse é mais regular. Então você consegue concentrar o sabor. Produção. Onde você estudou? Vai, produção. Vai, produção. Essa aí é do Impereito. Pega aí, Impereito. Pra finalizar, cupim. Não pode faltar, né? Pra Não, mim, mais não. pra você, né? Então, vamos lá. Será? Você escovou o dente hoje, não? Vou tá aqui uma pecinha pequenininha e eu acho que queimou, hein? Pai, essa queimada, hein, Eu mano? acho que tá torrado esse cupim aí, hein? Olha. Olha isso aí. O que vocês acham, rapaziada? Mais uma vez, um barque totalmente preto, somente sal e pimenta e fumaça, mais nada. Vamos ver o que aconteceu aqui dentro. Vamos ver. né? Será que tá Vamos tudo ver, né? queimado aí dentro? Será? Vamos ver. Vamos ver se ele tá Será que tá desmanchando? manchando, será? Será? Será que dá pra usar colher ou qualquer coisa do tipo? A gente também usa, mas... Achei que tá tudo preto por dentro, queimado. Vamos ver se deu oversmoking aqui. Então é isso aí, galera. Tá aí o cupinzinho. E agora, o cara que mais entende de cupim no Brasil vai provar um Isso. cupim defumado que no offset. mais entende, isso aí a gente não pode falar. Mas um dos que mais come, acho que sim. Eu gosto muito de fazer o cupim. O cupim ele é desafiador. Tem muito de como executar. A matéria-prima também do cupim é Primordial. muito primordial também para ter a suculência.
A maciez eu acho que é algo que você consegue fazer com a execução. Mas a suculência, ver se o cara tá bom, a matéria-prima importa bastante. E vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Esse eu consegui sentir mais o sabor da pimenta também. Tá queimado? Nada. Pimenta tá te incomodando? Nada. Fumaça tá muito forte? Zero. Zero não, né? Ideal. Ó. Muito bom. E o que mais me surpreendeu no geral é o carregado da fumaça, que aqui não tá queimado. Na verdade, aonde a gente morde mais no barco é até mais saboroso. Muito bom. É isso aí. Então essa é a reação química. Queima dos gases interagindo com a proteína. É a carne nada carregada. Muito bom. 10 horas sem 10 embrulhar. horas. Essa foi direto. Foi direto, depois eu embrulhei por mais 2 horas para acabar de quebrar. Mas 10 horas sem embrulhar, 12 horas processo total. 10 horas a... 10 horas sem embrulhar. Não, mas a quantos graus? A 270 Fahrenheit. Não pergunta em Celsius que eu não sei. Como a escola é americana, Vai aparecer o cálculo aqui, ó. como a escola é americana eu aprendi e não faço questão de mudar para Celsius. Minha literatura é toda em inglês, então não faz sentido eu ficar convertendo. Eu prefiro Sim. manter. O termômetro é Fahrenheit, as receitas Fahrenheit, então para mim não faz sentido mudar. Para quem usa Celsius, maravilha. E, na verdade, Eu se você prefiro não usar. pegar a literatura lá de fora, fica mais fácil também, né? É, Mas sensacional. simplificar o processo. Muito bom. E aí chamar os caras aqui pra gente finalizar. Chega aqui, chega aqui. O cara não aguenta mais ver churrasco. Come aqui. E já vamos aproveitar pra finalizar. Cupinzinho, pai. Nossa, esse é o que eu mais... Caralho, hein? Bem, neném. Gostou, fofinho? Rapaz, Tá bom? Parece que sabe, né? Dá beijinho. você sabe o que você tá fazendo, hein? Dá beijinho. Beijinho assim? Dá beijinho. Não vou fazer isso. Mas enfim, cara, tudo muito bom, excelente. E até chamei vocês aqui pra compartilhar até contato, essas coisas. Precisa ter, né? Sim. Arroba, Instagram, como é que vai achar vocês? Vai achar a gente no @BBQ Custom Equipamentos. Tudo junto, BBQ? BBQ Custom Equipamentos. Tudo junto e misturado e defumado. Você é novo, né? Tô acompanhando. Vai acompanhar a gente lá. Nosso lançamento oficial, dia 19/8. Lançamento da marca. Junto com a marca vem o site. O pessoal que quiser entrar vai ver no site, vai ver todo o nosso portfólio. Desde os equipamentos pit smokers, parrilha, estação fogo de chão. Vai ter o contato lá para acessar a gente. Projetos especiais, o que precisar a gente vai estar à disposição. Então, 19/8 vai ser o marco inicial da nossa empresa, da nossa marca BBQ Custom. Então, o que a gente fez até agora a gente está mostrando no Instagram, tá todo mundo vendo, muita gente entrando em contato, mas 19/8 é o dia onde oficial. É o dia oficial, onde a gente vai ter na cervejaria Dona Steg uma festa de lançamento, e junto com isso daí entra o nosso site. Estamos na ativa, estamos no mercado nacional. Desse jeito que a gente falou, um pouquinho da nossa história, eu, Glauco, Tarso, tentando fazer um movimento legal, humanizado, querendo buscar a galera, fazer um time bacana da BBQ Custom, e a gente vai surpreender muita gente aí. Com certeza. E a gente faz questão de receber cada cliente aqui. Quem quiser entrar em contato, visitar a fábrica, conhecer a gente, tomar um café com a gente, tá mais do que convidado. A gente quer receber. E para quem acha que a gente vai parar por aqui na fabricação de pitch, aguarde. Aguarde. Tem coisa nova por aí. Vixe. Vamos, só um spoilerzinho, Manda. a fabricação de equipamentos é um ato só do que vem na obra final. Isso aí. É isso? Devagar e sempre. Show? Mistérios da meia-noite. Muito top, Chega rapaziada. aí, King. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Cadê sua Cadê a mão? mão? Cadê a mão? Vamos estar ocupados. A luvinha dele, a luvinha dele. A luvinha. A luvinha, ó. não quer queimar a mãozinha. Parabéns. Valeu, valeu. Muito top, Valeu, sensacional. galera. O que eu vi aqui é algo que eu só tinha visto vídeo lá nos Estados Unidos. Então ver isso aqui no Brasil é sensacional. Eu acho que
Acho que o mês de agosto é muito importante. 19/8. Provavelmente vai vir um marco aí daqui a 10 anos, quando olhar para trás, vai ver que vocês vão ser um marco da virada de chave da defumação nacional. Acredito muito nisso. E dia 22 é meu nascimento, né? Vai rolar churrasco com a do King, então, hein? Você vê que é uma época muito especial. Vai trazer a carne e a cerveja? Vai. Traz aí que a gente faz. Você defuma? Traz que eu acho. Você defuma? Então vai combinar. O equipamento é por nossa conta. Mas assim, falando sério, acho que eu acredito bastante, acho que daqui a alguns anos dá até pra voltar. Vamos. Aí a gente faz esse recorte aqui, bota no vídeo que a gente vai fazer de novo. Vamos. Pra falar, ó, que há 5, 10 anos a gente volta a olhar pra trás e fala, cara, ó, realmente foi um marco. Eu acredito bastante que esse tipo de equipamento aqui eu acho que vai mudar bastante, principalmente no cenário operacional aí de restaurante e tudo mais, eu acho que vai mudar bastante. Rapaziada, então é isso, cara. Muito feliz de ter vindo aqui, de ter sido convidado pra, cara, conhecer, principalmente no início. Acho que fiquei muito feliz de verdade. Acho que, como eu falei aqui, pode ser uma virada de chave aí pros homens. Não esquece de seguir BBQ Custom Equipamentos. @BBQ Custom Equipamentos. @BBQ Custom Equipamentos. Também não esquece aqui, ó, de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar, manda pra quem curte defumação. Qualquer um, pessoal que você conhece, alguém é dono de restaurante, manda esse vídeo pra ele aí que com certeza ele vai ter bastante ganho. Até mesmo se ele quer começar uma fabricação também. Às vezes alguém quer virar concorrente, vai aprender pro seu nome aqui. Pode? Pra gente não tem concorrência. Pra gente não A tem gente quer concorrência. unir o movimento. Exatamente. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida e você não tem um orçamento para poder comprar um pit nosso, pode mandar um direct para mim. @tarcio.inácio, TARSIO, tarcio.inácio. Manda um direct, fala, ó, eu tenho um cilindro, eu tenho um tubo, eu tenho um tanque de gás. Me ajuda, você me ajuda? ajuda. Com certeza a gente vai ajudar. O que a gente mostrou aqui hoje não tem nenhum segredo, aqui não tem segredo industrial, aqui a gente não é dono da verdade, a gente está aqui de coração para poder contribuir para a evolução, que foi o que a gente falou mais cedo, evolução do barbecue brasileiro. Não, e o segredo, Conta se com a você gente. falar mais, eu te mato, filho. Relaxa. Brincadeira. Rapaziada, então é isso, tamo junto. Já começa a seguir aqui a galera, já curte as coisas, já acompanha. 19/8 é o dia do lançamento, não sei se você tá vendo esse vídeo antes ou depois, mas enfim, acompanha os homens lá que tem muita coisa boa. Fechou? Até semana que vem não, que eu tô fazendo vídeo de 15 dias. Daqui a 2 semanas, até o próximo episódio. Tamo junto.